20 plantas que crescem em espaços pequenos. Ter plantas em casa deixa o ambiente mais bonito, fresco e até ajuda a melhorar o ar. Mas nem todo mundo tem um quintal grande ou muito espaço para cultivar. A boa notícia é que existem várias plantas que crescem bem em lugares pequenos, como apartamentos, varandas apertadas ou até em cima de uma mesa. Elas não precisam de muito sol, rega constante ou vasos enormes para sobreviver. Neste texto, vamos mostrar 20 plantas fáceis de cuidar e que cabem em qualquer cantinho. Por que escolher plantas para espaços pequenos? Muitas pessoas acham que plantar é complicado ou que só quem tem jardim pode fazer isso. Mas não é verdade. Algumas plantas são perfeitas para quem mora em lugar pequeno ou não tem tempo para cuidar muito. Elas ocupam pouco espaço, não sujam muito e algumas até ajudam a deixar o ar mais limpo. Além disso, ter uma plantinha por perto pode melhorar o humor e deixar a casa mais aconchegante. Outra vantagem é que muitas dessas plantas não precisam de sol direto o dia todo. Se você tem uma janela que pega luz só pela manhã ou à tarde, já é o suficiente para várias delas. Também não é preciso regar todo dia, algumas aguentam até uma semana sem água. Isso é ótimo para quem viaja ou esquece de cuidar das plantas com frequência. 20 plantas que crescem em espaços pequenos. 1. Cacto. Todo mundo conhece o cacto. Ele é resistente, não precisa de muita água e cresce devagar. Pode ficar em um vaso pequeno na mesa ou na janela. Só tome cuidado com os espinhos. 2. Suculentas. São parecidas com os cactos, mas têm folhas mais gordinhas. Existem vários tipos como a rosa de pedra ou a orelha de gato. Elas gostam de sol, mas não precisam de muita água. 3. Samambaia. Essa planta fica linda pendurada em um vaso alto. Ela gosta de sombra e umidade, então é bom borrifar água nas folhas de vez em quando. É comum ver em banheiros porque gosta do vapor. 4. Jiboia. Uma planta que cresce como uma trepadeira, mas pode ficar pequena se você podar. Ela aguenta pouca luz e é ótima para colocar em prateleiras. As folhas são verdes com manchas amarelas. 5. Espada de São Jorge. Muito resistente. Sobrevive com pouca luz e quase não precisa de água. Dizem que ela traz boa energia para casa. Pode ficar em um canto da sala sem problemas. 6. Outra planta que pode ficar pendurada ou subir em uma treliça. Ela cresce rápido e gosta de sol, mas também aguenta sombra. É fácil de cuidar e deixa o ambiente mais verde. 7. Lírio da Paz. Essa planta tem folhas verdes brilhantes e flores brancas. Ela gosta de sombra e umidade, então é boa para banheiros ou cozinhas. Também ajuda a limpar o ar. 8. Bromélia. Tem folhas coloridas e flores bonitas. Gosta de luz indireta e não precisa de muita água. Depois que floresce, pode demorar um pouco para dar outra flor, mas vale a pena esperar. 9. Peperômia. Existem vários tipos com folhas de cores e formatos diferentes. Ela é pequena, não cresce muito e gosta de luz média. É ótima para colocar em mesas ou prateleiras. 10. Lavanda. Além de bonita, tem um cheiro gostoso. Precisa de sol e pouca água. Pode ficar em um vaso pequeno na janela da cozinha ou do quarto. É usada até para fazer sachês. 11. Manjericão. Uma erva que todo mundo conhece. Pode ser plantada em um vaso pequeno e fica ótima na cozinha. Precisa de sol e água regular, mas é fácil de cuidar. Depois, você pode usar nas receitas. 12. Hortelã. Outra erva que cresce rápido e não precisa de muito espaço. Ela gosta de sol, mas também aguenta sombra. Pode ser usada em chás, sucos ou até em sobremesas. 13. Aloe vera babosa. Além de bonita, é útil. O gel das folhas ajuda a acalmar queimaduras de sol. Ela gosta de sol e não precisa de muita água. Pode ficar em um vaso médio na janela. 14. Violeta. Uma florzinha pequena e delicada que gosta de luz indireta. Ela floresce várias vezes por ano e cabe em qualquer cantinho. É comum ver em janelas de apartamentos. 15. Mini roseiras. Sim, dá para ter rosas em casa. As mini roseiras são pequenas e podem ficar em vasos. Elas gostam de sol e água regular, mas não ocupam muito espaço. 16. Pileia. Planta da amizade. Essa planta tem folhas redondas e bonitas. Ela cresce rápido e gosta de luz média. É chamada de planta da amizade porque solta mudinhas que você pode dar para os amigos. 17. Croton. Tem folhas coloridas em tons de vermelho, amarelo e verde. Gosta de sol e água regular. É uma planta que chama atenção, mas não cresce muito. 18. Orquídea. Muita gente acha que orquídea é difícil de cuidar, mas algumas são bem resistentes. Elas gostam de luz indireta e não precisam de muita água. Ficam lindas em vasos pequenos.
19. Zamioculca, uma planta super resistente. Sobrevive com pouca luz e quase não precisa de água. É ótima para quem esquece de regar. As folhas são brilhantes e bonitas. 20. Mini cacto florido. Além dos cactos comuns, existem os que dão flores coloridas. Eles são pequenos, fáceis de cuidar e deixam o ambiente mais alegre. Como cuidar dessas plantas? Cada planta tem suas preferências, mas algumas dicas valem para quase todas. Luz. A maioria gosta de luz indireta, ou seja, não precisa ficar no sol forte o dia todo. Uma janela com cortina fina já é suficiente. Água. Regue só quando a terra estiver seca. Molhar demais pode apodrecer as raízes. Para saber se precisa regar, enfie o dedo na terra. Se estiver seca, é hora de molhar. Vaso. Escolha um vaso com furos embaixo para a água escorrer. Isso evita que as raízes fiquem encharcadas. Terra. Use terra própria para plantas ou misture um pouco de areia para ajudar na drenagem. Adubo. De vez em quando, coloque um pouco de adubo orgânico ou fertilizante líquido. Isso ajuda a planta a crescer mais forte. Resumo final: ter plantas em casa não precisa ser complicado. Mesmo em espaços pequenos, dá para cultivar várias espécies que deixam o ambiente mais bonito e saudável. As 20 plantas que listamos aqui são fáceis de cuidar, não ocupam muito espaço e se adaptam bem a apartamentos e casas sem quintal. Se você é iniciante, comece com plantas resistentes como a espada de São Jorge, o cacto ou a zamioculca. Elas quase não dão trabalho. Depois pode experimentar outras como a jiboia ou a violeta. O importante é escolher plantas que combinem com o seu dia a dia e com o espaço que você tem. Plantas trazem vida para qualquer lugar. Mesmo um cantinho pequeno pode ficar mais alegre com um vaso de manjericão na cozinha ou uma samambaia no banheiro. Além disso, cuidar delas pode ser um hobby relaxante. Então, que tal começar hoje mesmo? Escolha uma ou duas plantas da lista e veja como é fácil ter um pedacinho da natureza dentro de casa. Aqui vão mais algumas dicas para ajudar você a escolher e cuidar das plantas em espaços pequenos. Se o seu apartamento tem pouca luz natural, opte por plantas que gostam de sombra, como a maranta, a calateia ou a fitônia. Elas ficam lindas em prateleiras ou mesas, sem precisar de sol direto. Já se você tem uma janela ensolarada, pode cultivar suculentas como a echeveria ou a avortia, que adoram claridade e são super fáceis de cuidar. Outra boa opção para espaços pequenos são as plantas pendentes, como a jiboia ou o cacto rabo de rato. Elas podem ser colocadas em vasos suspensos ou em prateleiras altas, deixando o ambiente mais charmoso sem ocupar espaço no chão. Se você gosta de cozinhar, experimente plantar temperos como hortelã, alecrim ou salsinha em vasinhos na cozinha. Além de práticos, eles deixam o ambiente mais cheiroso e bonito. Não se preocupe se alguma planta não vingar logo de primeira. Cada uma tem seu tempo e suas necessidades. Comece com poucas, observe como elas se adaptam ao seu espaço e vá aprendendo aos poucos. Com o tempo, você vai descobrir quais são as suas favoritas e como cuidar melhor delas. Ter plantas em casa é uma forma simples de trazer mais cor, vida e até um pouco de tranquilidade para o dia a dia. Mesmo que você more em um lugar pequeno, sempre dá para encontrar um cantinho para um vasinho. E o melhor, não precisa ser perfeito. O importante é se divertir e aproveitar o processo. Então, escolha uma planta, dê um nome para ela e comece a cuidar. Você vai ver como faz diferença. Aqui vão mais algumas dicas e exemplos de plantas que se dão bem em espaços pequenos, para você escolher as que mais combinam com sua rotina e estilo. Se você gosta de flores, a violeta é uma ótima opção. Ela cabe em vasinhos pequenos, gosta de luz indireta, como perto de uma janela, e floresce várias vezes ao ano, dando um toque colorido ao ambiente. Outra flor fácil de cuidar é a begônia. Ela também gosta de luz, mas não precisa de sol direto, e suas folhas e flores deixam qualquer cantinho mais alegre. Para quem quer algo diferente, os cactos e suculentas são perfeitos. Eles precisam de pouca água e se adaptam bem a vasos pequenos. Um cacto em formato de bola ou uma suculenta em formato de roseta, como a echeveria, ficam lindos em prateleiras ou mesas. Só lembre de colocá-los em um lugar com bastante luz, como uma janela ensolarada. Se você gosta de plantas que crescem para cima, a Aer é uma boa escolha. Ela pode ser cultivada em vasos suspensos ou em prateleiras altas, e suas folhas verdes dão um ar de natureza até em apartamentos pequenos. Outra planta que cresce verticalmente é o jasmim-manga. Além de bonito, ele solta um cheirinho suave que deixa a casa mais agradável. Para quem tem pouco tempo, a zamioculca é uma planta quase indestrutível. Ela sobrevive com pouca luz e pouca água, sendo ideal para quem viaja muito ou esquece de regar.
Outra planta resistente é a espada de São Jorge. Ela cresce devagar, não precisa de muita atenção e ainda ajuda a purificar o ar. Se você gosta de plantas que dão frutos, experimente cultivar um pé de morango em um vaso. Existem variedades pequenas que se adaptam bem a espaços reduzidos e produzem frutinhas doces. Outra opção é o tomate cereja, que pode ser plantado em vasos maiores e dá frutos o ano todo, desde que pegue sol. Lembre-se, o segredo é observar suas plantas e ajustar os cuidados conforme elas precisam. Se uma folha ficar amarela, pode ser excesso de água. Se a planta estiver murcha, talvez precise de mais luz ou água. Não tenha medo de errar, porque até os jardineiros mais experientes já perderam uma planta ou outra. Comece com uma ou duas plantas e vá aumentando aos poucos. Você vai ver como é gratificante ver elas crescerem e se desenvolverem. Além disso, cuidar de plantas pode ser um ótimo jeito de relaxar e esquecer um pouco dos problemas do dia a dia. Então, escolha uma que você goste, coloque em um vaso bonito e comece a sua pequena coleção. Com o tempo, você vai perceber como elas fazem diferença na sua casa e no seu humor. Agora que você já conhece algumas opções fáceis de cultivar, vamos falar de plantas que são perfeitas para quem tem pouco espaço, mas quer variedade. Mesmo em apartamentos pequenos ou casas com varandas apertadas, dá para ter um cantinho verde cheio de vida. O legal é que muitas dessas plantas não precisam de muito cuidado e ainda deixam o ambiente mais bonito e fresco. Uma ótima escolha é a samambaia. Ela fica linda pendurada em vasos altos ou em prateleiras, e gosta de lugares com sombra ou meia sombra. A samambaia adora umidade, então borrifar água nas folhas de vez em quando ajuda a mantê-la saudável. Se as folhas começarem a ficar secas, é sinal de que ela precisa de mais água ou de um ambiente menos quente. Outra planta que não pode faltar é o cacto. Ele é perfeito para quem esquece de regar as plantas, porque precisa de pouquíssima água. Existem vários tipos, desde os pequenos e redondinhos até os mais altos e finos. Os cactos gostam de sol, então deixe-os perto de uma janela bem iluminada. Só tome cuidado com os espinhos na hora de manusear. Se você gosta de flores, a violetinha africana é uma ótima opção. Ela é pequena, cabe em qualquer cantinho e dá flores coloridas quase o ano todo. Gosta de luz indireta e não precisa de muita água. Se as folhas ficarem amareladas, pode ser sinal de excesso de água ou de sol forte demais. Para quem quer algo diferente, a planta jade é uma suculenta que parece uma mini árvore. Ela cresce devagar e pode viver por muitos anos. Gosta de sol e de pouca água, então é só regar quando a terra estiver bem seca. Além de bonita, dizem que ela traz sorte e prosperidade. Se o seu espaço é muito pequeno, experimente cultivar ervas aromáticas como manjericão, hortelã ou salsa. Elas crescem rápido, ocupam pouco espaço e ainda servem para temperar a comida. O manjericão, por exemplo, gosta de sol e de terra sempre úmida, mas não encharcada. Já a hortelã pode ser mais invasiva, então é melhor plantá-la sozinha em um vaso. Uma planta que está super na moda é a zamioculca. Ela é resistente, sobrevive até com pouca luz e quase não precisa de água. Suas folhas brilhantes dão um toque moderno a qualquer ambiente. Se você viaja muito ou costuma esquecer das plantas, essa é uma ótima escolha. E se você quer algo que purifique o ar, a espada de São Jorge é perfeita. Ela é quase indestrutível, aguenta sol e sombra, e ainda ajuda a deixar o ar mais limpo. Além disso, é uma planta que não precisa de muitos cuidados, só regue quando a terra estiver seca. O mais importante é escolher plantas que combinem com o seu estilo de vida. Se você tem pouco tempo, opte por suculentas ou cactos. Se gosta de flores, experimente a violeta ou a begônia. E se quer algo prático para cozinhar, plante ervas frescas. Não se preocupe em acertar de primeira. Cada planta tem sua personalidade, e com o tempo você vai aprender o que cada uma precisa. O legal de ter plantas em casa é justamente esse contato com a natureza, mesmo em espaços pequenos. Elas trazem cor, vida e até ajudam a melhorar o humor. Então comece com uma ou duas, observe como elas reagem e vá descobrindo quais são as suas favoritas. Com o tempo, você vai ter um cantinho verde que é só seu, cheio de plantas que te fazem feliz. Aqui vão mais algumas dicas para você aproveitar ao máximo suas plantinhas em espaços pequenos, mesmo que seja só um cantinho da janela ou uma prateleira. Se o seu espaço é muito apertado, pense em plantas que crescem para cima, como a era ou jasmim-manga. Elas podem ser penduradas em vasos suspensos ou trepadeiras em suportes, ocupando pouco chão. Outra opção são as plantas que ficam bonitas em prateleiras, como a samambaia ou o dinheiro em penca, que caem graciosamente e dão um charme a mais. Para quem mora em apartamento e não tem muito sol, não precisa desistir.
Algumas plantas se dão bem com luz indireta, como a zamioculca, que quase não precisa de água, ou a amaranta com suas folhas coloridas. Se o seu cantinho só tem sol pela manhã, experimente a calateia ou a peperômia, que gostam de claridade, mas não de sol forte. E se você gosta de plantas que dão frutos, mas acha que não tem espaço, saiba que algumas variedades pequenas podem surpreender. O morangueiro, por exemplo, pode ser cultivado em vasos pequenos e até produz frutinhas doces. Já o pimentão ornamental é lindo, colorido e cabe em qualquer cantinho. Outra ideia legal é reaproveitar objetos para plantar. Uma xícara velha, uma lata de conserva ou até uma garrafa PET cortada podem virar vasinhos charmosos. Só não esqueça de fazer furinhos no fundo para a água escorrer e evitar que as raízes apodreçam. Se você viaja muito ou esquece de regar, invista em plantas resistentes. O cacto e a suculenta são clássicos, mas a espada de São Jorge também é uma ótima opção. Ela sobrevive até com pouca luz e quase sem água, além de purificar o ar. E não se esqueça, plantas também gostam de companhia. Se você tem um vaso maior, pode misturar algumas espécies que tenham necessidades parecidas, como manjericão e tomilho, que gostam de sol e regas regulares. Só evite colocar plantas que precisam de muita água junto com as que preferem solo seco, para não prejudicar nenhuma delas. O mais importante é se divertir no processo. Não existe regra. Se você gostar de uma planta, tente cultivá-la. Às vezes, até as que parecem mais difíceis acabam se adaptando ao seu jeito. E se alguma não der certo, não desanime. Cada tentativa é uma chance de aprender e deixar seu cantinho ainda mais especial. Ter plantas em casa é como ter pequenos amigos verdes. Elas não falam, mas trazem alegria só de olhar. E o melhor, quanto mais você cuida delas, mais elas retribuem, seja com flores, folhas bonitas ou até um cheirinho gostoso no ar. Então, comece com calma, experimente e deixe seu espaço mais vivo, um vasinho de cada vez. Aqui vão mais algumas dicas para escolher plantas que se adaptam bem a espaços pequenos e fáceis de cuidar. Se você mora em apartamento ou tem uma varanda pequena, opte por plantas que não cresçam muito. O alecrim, por exemplo, é perfeito. Além de bonito, dá para usar na cozinha para temperar comida. Outra boa opção é a hortelã, que cresce rápido e pode ser plantada até em um copo com água. Só tome cuidado porque ela se espalha fácil e pode tomar conta do vaso se não for podada. Para quem gosta de flores, as violetas são ótimas. Elas gostam de luz indireta e não precisam de muita água. Já as suculentas como a planta jade ou o cacto são quase indestrutíveis, sobrevivem com pouca rega e ficam lindas em prateleiras ou mesas. Se você esquece de molhar as plantas, essas são as ideais. Se o seu espaço tem pouca luz, não se preocupe. Algumas plantas se dão bem mesmo assim. A espada de São Jorge, por exemplo, aguenta até ambientes escuros e ainda ajuda a purificar o ar. O lírio da paz também é resistente e dá flores brancas delicadas. Ambas são ótimas para quem está começando. Outra ideia legal é usar plantas pendentes, como a jiboia ou colar de pérolas. Elas ficam lindas em vasos suspensos ou em prateleiras altas, ocupando pouco espaço no chão. A jiboia, inclusive, cresce rápido e pode até ser cultivada na água sem terra. Se você gosta de plantas que dão frutos, experimente o morangueiro ou o tomate cereja. Eles podem ser plantados em vasos pequenos e rendem frutinhas saborosas. Só lembre de deixá-los em um lugar com bastante sol. E não se esqueça, o tamanho do vaso faz diferença. Plantas pequenas precisam de recipientes menores, mas que tenham furos no fundo para a água escorrer. Se o vaso não tiver drenagem, a raiz pode apodrecer. Uma dica simples é colocar uma camada de pedrinhas no fundo antes de colocar a terra. O mais legal de ter plantas em casa é que elas deixam o ambiente mais aconchegante. Mesmo que você comece com apenas uma ou duas, logo vai querer mais. E não precisa gastar muito, dá para fazer mudas a partir de galhos de outras plantas como a hortelã ou a jiboia. Basta colocar o galho na água e esperar as raízes crescerem. Se alguma planta não vingar, não desista. Às vezes é só questão de ajustar a quantidade de água, luz ou até o tipo de vaso. Cada planta tem seu jeito, e com o tempo você vai aprendendo o que funciona melhor no seu espaço. O importante é curtir o processo e ver seu cantinho ficar cada vez mais verde e cheio de vida.